Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, como vai? Bom dia a todos, né? Estamos aqui num calor típico de aquecimento global. Para quem acha que o aquecimento global não é uma realidade, que sai da rua agora, tá? Totalmente sem chuvas, coisa que não é comum no verão paulista, mas tudo bem. Eu hoje resolvi falar de um assunto diferente. Bom, sempre estou tentando achar um assunto diferente. O amigo Rogério Chamorro, a quem eu dedico esse vídeo, me alertou por uma novidade, né, entre aspas, da ufologia, que é a... Existem sempre pessoas na ufologia que se dizem contatados, entendeu? E com maior grau ou menor grau conseguem provar isso. E existe um senhor, tá? Aliás, não existe só um, existe mais de uma pessoa que já fez isso ao longo do tempo, que se diz capaz de chamar UFO. Chamar UFO, evocar um UFO, fazer um UFO aparecer. Tá? Eu estou me referindo ao Robert Bingham. Robert Bingham, Robert, como Roberto, senhor, né? Robert Bingham, B-I-N-G-H-A-M, o autoproclamado homem que chamou os UFOs, né? Quer dizer, ele está causando bastante frisson nos Estados Unidos. Ele tem um modo de proceder até interessante, entendeu? Eu fiquei com um sentimento assim confuso com relação ao que achar do Robert Bingham, por causa que ele tem um lado legal e tem um lado não muito legal, vamos dizer assim. Eu estou respondendo isso para o Rogério, que no lado legal dele, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente, que qualquer um pode ver UFO, desde que tenha o coração e a mente limpas, né, e uma boa intenção, e um desejo sincero de ver um UFO. Tá, legal, concordamos. Aí ele faz vigílias, não sei se chamar vigílias ou evocações de UFO à plena luz do dia. O Robert Bingham, ele olha para o céu azul e chama o UFO com forte intensidade, entendeu? Falando assim, por favor, venha, né? Eu peço a sua presença, tipo de coisa assim, né? Ele não tem medo de provar, ele leva outras pessoas, né? Um dos eventos grandes que ele fez foi em 9 de março de 2013, quer dizer, praticamente um ano atrás. Em 1º de março também ele fez em Charmley Wilderness, um lugar lá nos Estados Unidos, e na Canyon Road em Malibu, Califórnia, em eventos abertos a público, né? Bingham se refere aos ETs como sendo irmandade espacial, quer dizer, numa moda muito parecida com George Adamski, os Irmãos do Espaço, aquela pessoal dos anos 50, né? E ele acredita que os extraterrestres são anjos, né? Para o Bingham, Deus tem muitos assistentes, né? E manda esses anjos para monitorar a Terra e tomar cuidado e tomar conta da humanidade. Quer dizer, ele se refere aos extraterrestres como anjos. Muito na pegada dos contratados dos anos 50, né? Como se tivesse pulado aquela parte do David Jacobs, das abduções malignas, do isso, do aquilo, né? Você vê um tipo de padrão assim bastante optimista com relação aos ETs, que não é comum hoje em dia. É legal o cara pensar assim. Quando perguntado o que ele acha do que foi dado o poder, porque ele foi dado o poder de chamar os UFOs, né? Ele se refere como ancestrais e anjos, né? Quer dizer, os criadores, os Anunnaki, sei lá o que você queira chamar, né? Ele não diz Anunnaki, ele fala em anjos. Robert Bingham coloca: me foi dito que porque Deus me ama muito, Deus faz coisas para confundir os assim chamados sábios da terra, né? A mim foi dado o poder de deixar esses
eruditos da Terra, saber que Deus os escolheria, me escolheria, né? Que sem as credenciais acadêmicas, e assim mostrar que Ele é mesmo Deus, né? Isso é uma coisa que eu concordo muito. Uma vez eu estava num grupo de ufologia, eu falei com um grupo de ufologia, e os caras me perguntaram assim, qual é o seu diploma universitário? Eu falei assim, bom, eu sou arquiteto, serve? Ele falou assim, não, a gente quer um físico, um matemático, né? Uma pessoa de nível, né? Eu falei, bom, arquiteto não tem nível, né? E aí eles falaram assim, não, mas é que tem que entender que é para psicologia científica, tarará, então tem que ser um médico, um físico, alguém que traga alguma contribuição de fato. Então, tá bom, eu também não estava interessado naquilo. Mas é muito curioso como as pessoas se ligam em diplomas, né? Quer dizer, assim, mas algum de vocês já viu UFO, algum de vocês já viu ET? Não, não, ninguém nunca viu nada. Quer dizer, não tinha nada, né? Eles iam ficar ali, ali batendo papo, sofismando sobre teorias científicas e tal, e não tinham contato nenhum. Esse senhor alega ter. Olha, até aí eu fiquei maravilhado, achei assim, tudo de bom, tá? Eu concordo em gênero, número e grau, acho que o extraterrestre é um evento totalmente democrático, acho que, acho que ele pode se apresentar para um lixeiro, um analfabeto, uma prostituta, é como Jesus, entendeu? Ele amava todos, não tem essa bobagem de se apresentar para cientistas e eruditos e, né? Ele fez até apresentações agora já nesse ano, né? O Robert Bingham, e ele está bombando nos Estados Unidos. A única coisa que eu fiquei muito decepcionado vendo o que era realmente o que ele chamava, entendeu? Eu vi claramente, para mim, desculpa falar, balões prateados, entendeu? Que estava morphing, né? Que eles ficavam mudando de forma, que eles eram transmorfos. Não é que eles eram transmorfos, o balão no vento muda de posição. Se você tiver 4, 5 balões prateados, eles começam a juntar, separar, afastar. Tinha um que parecia uma... Tem até aqui eu já vi no carnaval, na parada gay, aquele tubo de balões que sobe e faz uma cobrinha, entendeu? Só que prateado, né? Então, assim, eu achei que não valeu. Eu não sei como é que... De repente é um balão que tem um motorzinho, eu não entendo disso, mas eu posso imaginar que ele aparece na hora certa, né? E vem meio que de cima, então parece um UFO. Mas não me convenceu como UFO, porque eu já vi muito UFO na minha vida. E eu sei que o UFO é uma coisa de muita energia, predominantemente uma luz, parece um mini sol, entendeu? Que surge, que aparece, que desaparece, que reaparece do outro lado, entendeu? E o que ele me mostrou é uma coisa que se movia numa trajetória aparentemente do vento, entendeu? Então não me encantou muito, não. Eu não vou dizer que é uma fraude, porque eu não estava lá, entendeu? E eu não vi, mas assim, o que ele me mostrou não ring my bell, entendeu? Não me convenceu, não bateu pra mim como um UFO. Se eu visse aquilo, eu falaria assim, em um segundo, é um balão. Entendeu? Existem muitas vezes coisas, por exemplo, satélite. Satélite em vigília ufológica. Satélite, por exemplo, às vezes, ele passa, né, 5 horas da manhã, 7 horas da noite, como uma estrela, chega a brilhar bastante, depois vai se apagando. Mas, por exemplo, um UFO, à meia-noite, já não pode mais ser satélite, pode ter a mesmíssima aparência. Eu já vi, por exemplo, à 1 da manhã, à meia-noite, não é mais satélite, entendeu? Mas está lá o negócio passando. E é idêntico ao satélite. Quer dizer, você pode estar comendo gato por lebre e lebre por gato. Você pode estar vendo um UFO achando que está vendo um satélite, e pode estar vendo um satélite achando que está vendo um UFO. Entendeu? Porque a aparência do objeto a muita distância é a mesma.
essencialmente. E a velocidade às vezes é mais ou menos a mesma também. Entendeu? Vamos dizer, quando eles estão numa velocidade assim de cruzeirinho, assim, passeando, se aprontando para descer. Ou simplesmente orbitando na Terra calmamente, não estão realmente indo de ponto A a B. Né? Porque o UFO ele pode acelerar, desacelerar à vontade. Né? Então eu não fiquei muito feliz não, com o que eu vi do Robert Bingham. Nota 10 para a ideia, nota 4 para o que eu vi, entendeu? Que eu não senti ali num UFO. Entendeu? Acho que as pessoas, assim, elas nunca viram um UFO na vida, então elas não têm um critério comparativo. Quem já viu um UFO sabe que o UFO é de uma coisa, de uma estranheza, que não tem como achar que é outra coisa. Entendeu? Uma coisa enorme que aparece no céu, que brilha, que para, depois que anda em linha reta, que reaparece não sei aonde, entendeu? Que voa rápido em cima da tua cabeça, para não sei aonde, vai num ângulo maluco, entendeu? UFO é UFO. UFO, quando ele é bom mesmo, vamos dizer, UFO com U maiúsculo, ele é inconfundível, né? Tá? E tem aqueles mais discretos que parecem satélite, que parece até avião, mas que você vê que está acontecendo alguma coisa errada. Eu já vi, por exemplo, um que estava numa velocidade de avião cair reto. Em 3 segundos ele caiu reto. A gente dava risada, né? Quer dizer, eles têm essas capacidades vamos dizer, de camaleônicas, né? De camuflagem, né? Mas de mimetismo, vamos dizer, de coisas que o ser humano reconhece. Mas eu vi ali um balão, gente, não dá, entendeu? Depois tem a mesma coisa com o Prophet Yahweh. Isso não é a primeira vez que acontece. Tinha um senhor, é um líder, um líder do movimento negro americano, mas ele é de uma espécie de uma, vamos dizer, uma Ku Klux Klan ao avesso. Ele é contra os brancos, ele é a favor, praticamente de extinguir os brancos. Tem uma pegada racista, ao contrário. Vamos dizer, uma Ku Klux Klan ao contrário. O profeta Yahweh, que é o nome dele é Ramon Watkins. Ramon, R-A-M-O-N, Ramon Watkins, W-A-T-K-I-N-S, nascido em 52, ele se chama Prophet, P-R-O-P-H-E-T, Yahweh. Então, assim, I-A-Y-A-H, W-E-H, I-A-Y-A-H, quer dizer, o vidente de Yahvé, né? Que também ele tinha um outro nome, Yosef Noah Israel. Ele tem vários nomes, ele é um místico, entendeu? É um senhor, né? Ele mora em Las Vegas, mora em Nevada, né? E também tinha a mesma história, falava que tinha capacidade de chamar UFO, só que ele usava a Bíblia, ele canta em hebraico, ele é muito versado no Velho Testamento, nos fundamentos do judaísmo e tudo mais, né? Ele diz que conhece o Velho Testamento de cor, em hebraico, em aramaico, nas línguas antigas. Não, em hebraico original, quer dizer, em hebraico antigo, né? E aí, a partir dali, ele teria encontrado várias evidências, né? Tipo Erich von Däniken, da ascensão de Enoque, da destruição de Sodoma e Gomorra, tudo mais, da Bíblia, né? Ele nasceu, na verdade, em Memphis, Tennessee, quer dizer, né? Nasceu naquela área dos negros, ali do sul dos Estados Unidos, né? Ele foi um jogador de futebol e de basquetebol muito famoso, e mais na velhice dele, já aposentado dos esportes, é que ele foi se dedicar a essa carreira mística, né? Ele se juntou a um ministério religioso de uma comunidade aí meio radical, né? Ele chegou a ter um programa de televisão em 1996, e ele começou nesse programa
e depois em programas ufológicos dos Estados Unidos, que são muitos, né? Ele começou a falar que ele conseguia chamar os UFOs, exatamente como Bingham, como Robert Bingham. Mas o Robert Bingham é muito mais recente. Ele está falando isso agora. O Yavey falava isso nos anos 90. Em agosto de 1979, ele iniciou um programa onde ele já se intitulava Prophet Yavey Ufólogo. Prophet Yavey Ufologist. Né? Quer dizer, já assumindo mesmo essa coisa. Né? Ele tem uma coleção de ensinamentos, né? Que, entendeu, assim, são bastante discutíveis, assim, por exemplo, ele coloca aqui alguns exemplos do que o profeta Yavey diz, né? Yavey é o verdadeiro e a correta pronunciação do nome de Deus, que as pessoas chamam de Jeová, né? Evidentemente, Jeová é aportuguesado, né? Ou em inglês, Jehovah, né? Mas Yahvé é em hebraico antigo, então ele está se prendendo à tradição hebraica original, Yahvé, né? Yahvé, para ele, são super-homens negros, vindos de outros planetas, viajando pelo universo em naves, preparando para ser vistos pelo mundo. Quer dizer, ele coloca que ele prega uma supremacia negra, então os deuses são negros. Para ele não poderia ser grey nem nada, tem que ser negro para ele. Entendeu? Tudo bem. Os israelitas, para ele, segundo ele, os israelenses, os judeus originais não eram brancos, eram homens negros, que viviam no norte da África. Né? Isso cabe aos judeus contestar. Yahvé e seus anjos viviam do lado de fora da terra, num templo magnífico situado num planeta onde 24 anciãos congregavam-se com Deus Yahvé no trono. E os termos pilar de fogo e pilar de nuvens, e a roda dentro da roda, carruagem de fogo e a glória do Senhor, são nomes referentes a naves espaciais, UFOs, da antiguidade. Isso não é dele, isso é do Erich von Däniken. Tá? Essa coisa de falar Chariots of Fire, as carruagens de fogo, a glória de Deus, evidentemente a carruagem do Senhor, evidentemente está se referindo a Merkaba, está se referindo à carruagem divina, ao UFO, né? A nave. O nome do Messias no Velho Testamento era Emanuel, e ele veio com 20.000 naves intergalácticas de Deus para reinstalar a verdadeira região de Yahvé aqui na Terra e dar às almas humanas uma chance de ser salvas. Quer dizer, ele tem uma pegada de ufomisticismo, né? Como resultado do pecado adâmico, a humanidade foi desprovida de seus poderes sobrenaturais que o permitiam levitar, voar e assim vários outros poderes que os humanos antigos tinham. Foi dito que um falso Estado de Israel seria criado por uma raça que seriam chamados de judeus, mas que são, na verdade, convertidos ao judaísmo. Ai, ai, ai. Quer dizer, ele está dizendo que os judeus não são os verdadeiros judeus. Né? Tudo isso pegou muito mal, ele acabou sendo abafado, entendeu? Mas ele tinha essa coisa de chamar os outros. Profeta Yahvé, o sistema de preces do profeta Yahvé, descreve a verdadeira postura da prece, que as mãos e as cabeças são levantadas para os céus. O profeta Yahvé fazia assim mesmo, né? Aquela coisa assim, e ficava olhando para o céu e chamando. E aparecia lá os mesmos ufinhos que aparecem com o Bingham. Mas no Bingham, o profeta Yahvé, vamos dizer que os dois eram balões, sinceramente,
mas que pelo menos o profeta Yahvé punha um só. Né? Agora o Benjamin põe 4, 5 para ficar grande, e você vê que é um balão mexendo, porque o balão vai batendo no outro, vai dando aquele movimento de balão, entendeu? Eu realmente acho os dois, para mim, eu estou me manifestando publicamente, eu não acredito nem em A nem em B. Entendeu? Porque eu não acho, por exemplo, que nenhum ser humano tem o poder de chamar UFO. Eu acho que você chama UFO quando você se concentra em meditação e você está num estado muito especial. Não existe um profeta que chama UFO. Tá? Nem eu, nem ninguém. Eu posso. Se as pessoas falam assim para mim, se eu for com você, eu vou ver UFO. Eu falo assim, não sei. Vai depender da minha força mental somada à tua. A tua força mental pode chamar UFO. Você sozinho tem mais chance de ver, porque o ET pode se afinar com você e não comigo. Ou comigo e não com você. Quanto mais gente você leva na vigília, mais a chance de não acontecer nada. Porque pode ter um indivíduo lá que é laranja podre que não agrada o ET. Né? Agora, por exemplo, eu chegar assim para 100 pessoas e falar, vamos lá no morro, sei lá, nas Três Pedras de Botucatu, que é místico, em São Tomé das Letras, qualquer coisa. Vamos ver UFO. E eu vou ficar lá assim, e o UFO vai descer. Eu não faço isso. Tá? Eu não faço isso por quê? Eu não acredito nisso. Porque eu não acho que existe uma pessoa especial. Existe um estado mental especial que você cultiva, que é um estado de meditação, é o que a gente chama no budismo de estado jhânico, né? Você, qualquer pessoa, uma pessoa católica pode fazer isso, obter isso pela prece, sei lá, um muçulmano, um judeu. Mas assim, é importante você estar muito concentrado naquela hora, num silêncio exterior e interior. É nesse sentido que o Robert Bingham pelo menos está certo naquela coisa. Muita gente vai conseguir no método do Robert Bingham por estar com o coração e a mente puras e a sincero desejo de ver um UFO. O UFO pode atender. Mas não porque ele, Robert Bingham, é especial ou porque o profeta Yahvé é especial. Tá? Isso eu realmente não. Eu não compro esse peixe. Entendeu? Isso aí não existe. Existiu, por exemplo, eu dou muito mais crédito aos irmãos Wells, que era o antigo grupo Rama, que era o Carlos e o Sisto, nos anos 70, né? Os dois, porque eles eram yogis lá no Peru. Bom, os caras nasceram no Peru, que já é um lugar altamente energético, né? Praticavam yoga. Os grupos deles eram super bem afinados, quer dizer, os grupos que iam lá fazer os encontros, todos eram treinados. Né? Até hoje existe, né? A Cris Cavalieri e tal, dá continuidade ao Rama. Outras pessoas aqui no Brasil, etc., ainda fragmentos, né, do Rama estão se juntando, estão, sei lá, se reorganizando. Mas assim, aí é diferente, porque você treina as pessoas por um bom tempo para se harmonizar. Eles têm uma série de grupos de discussões, uma coisa até, para o meu gosto, meio lenta de querer. Todo mundo tem que estar em harmonia, todo mundo tem que se entender, coisa que é muito difícil, né? Para fazer uma vigília mais coletiva. Né? E às vezes fazem vigílias aí com 30, 40 pessoas, coisa que eu jamais faria. Eu acredito numa coisa muito restrita. Eu falo assim que eu não gosto de levar virgens, né? Que levar virgem é a pessoa que nunca viu UFO. Geralmente eu levo alguém que já viu alguma coisa, porque eu acredito que aquela pessoa foi pré-selecionada. E se foi abduzida, e se tem contato com o ET, é então liberado. Né? Porque eu sei quanto é difícil ver. Eu, por exemplo, de 10 vigílias que eu faço, 8 não vê nada. Entendeu? Ou ver alguma coisa duvidosa. Se eu vou colocar as duvidosas, 10, 6 você não vê nada. Ou 5. Entendeu? Então, por tudo isso, eu não dou suporte a essa ideia de chamar UFO na televisão, assim, com essa facilidade, assim que ele está falando, eu não acredito. Mesmo os irmãos Wells, era uma coisa assim, uma vez por ano, era uma coisa bem mais
ritualizada, bem mais, entendeu? Existia um sistema que eu acho muito legal de psicografia, por exemplo, eles se juntavam vários membros e várias destinações. Então, por exemplo, vamos supor, São Tomé das Letras, Chapada, Marcauá, não sei o que, não sei o que. E aí todo mundo tinha que se concentrar e falar assim, vamos ver, qual nome? Aí se batessem todos os nomes, ou sei lá, uma maioria absoluta batesse, vamos supor, São Tomé das Letras. Aí eles batiam, aí eles tentavam entrar numa data, né? Um ponto específico, quer dizer, eles iam filtrando por uma psicografia coletiva. Isso é muito interessante, esse sistema. Falando assim, ó, vamos lá, 5 pessoas que vão participar, ou 10 pessoas que vão participar, vamos pensar numa cidade. Aí todo mundo escrevia lá. Tem essa lista de cidades possíveis aqui, de destinações possíveis. Vamos pensar num mês, vamos pensar um dia, até que fosse batendo, entendeu? Era muito interessante. Eu não sei bem como eles fazem isso, porque eu não sou membro, mas eu acho uma coisa válida, acho uma coisa bacana. Agora, no caso do profeta Yahvé, né, ele usava a ufologia para validar as crenças dele, né? O Robert Bingham, eu acho mais, vamos dizer, benigno, porque ele não está querendo forçar as pessoas a acreditar em nada, simplesmente levando elas, estimulando a vigília, que é uma coisa que eu faço sempre. Eu sempre digo às pessoas, façam vigília, tenham vocês suas próprias experiências diretas, não corram atrás de gurus, ninguém outorga. Assim como eu também não acredito naquela história de falar assim, olha, que raça eu pertenço, olha para você e fala assim, liriano, arturiano, né? Esse tipo de coisa assim, que nem adivinhar o signo da pessoa. Eu não gosto disso, não rezo essa cartilha, acho que você que tem que ir atrás das suas vigílias, você que vai ter os seus encontros com os extraterrestres, visitações no teu quarto, abduções eventualmente e tudo mais, e vai encontrar o seu caminho entre eles, no mundo deles, né? E como a gente fala em inglês, we live as we dream alone, né? Quer dizer, a gente vive e sonha sozinho. Quer dizer, cada um vai ter sua trajetória, cada um vai ter sua experiência. Um vai ser contratado por reptiliano, outro vai ser contratado por pleiadiano, outro vai ser contratado por não sei o quê, ser azul, sei lá, entendeu? Insetoide. Porque é o que a pessoa tem afinidade, o ET se interessou por aquele indivíduo por qualquer motivo, tá? Mas realmente, assim, essa coisa do chama UFO, né? Acho o Robert Bingham uma pessoa bem intencionada, mas queima o filme esse tipo de coisa, entendeu? Assim, eu gostaria que as pessoas vissem o vídeo do Robert Bingham e até me convencesse que eu estou errado, entendeu? Até gostaria realmente de acreditar que que se chama UFO mesmo. Mas tá esquisito aqueles objetos que voam assim meio, sabe, quando o balão ele vai ao vento, né? Ele vai assim na deriva e ainda fica assim meio que subindo e descendo, assim mole, entendeu? Isso não é, eu nunca vi UFO assim. Tá, pessoal? Esse é o meu parecer sobre o Robert Bingham. Isso é para o amigo Roberto Chamorro, estou dedicando a ele, que sempre me deu boas. Ele também me falou daquele negócio do Gnoses, né? daquele desenho, aquela mandala chama UFO. Eu também experimentei, para mim não foi efetivo. Eu acho que não é nada externo que chamou ET, não adianta fazer bip-bip, não adianta ter laser, não adianta dançar a dança da chuva. O extraterrestre ele atende a sua pureza mental, a sua maturidade. É aquele ditado budista, né? Quando o monge está pronto, o mestre surge. Quer dizer, você que está pronto, ele aparece, mas não antes, não depois, né? E às vezes o extraterrestre não pode, mesmo que você esteja maduro e ótimo, o extraterrestre tem mais o que fazer do que atendendo pessoas. Então, muitas vezes não aparece. Às vezes aparece quando ele pode, quando ele está ali perto. Né? Dá um beijinho para você. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. E namastê, bom dia a todos. Essa é meu parecer sobre esse assunto. Tchau, tchau.